Olá, meu nome é Fernando, sou especialista em segurança da informação. Essa é a quinta parte da minha palestra sobre alta disponibilidade em ambientes de TI. E a gente vai falar dessa vez sobre servidores standby. Basicamente, como funciona? No ambiente de TI normal, uma empresa acaba tendo vários servidores, cada um com uma determinada aplicação, servidor de arquivo, banco de dados, e-mail, firewall. Vai ter a sua contingência de no-breaks, no mínimo 2, contingência de switch, no mínimo 2. Vai ter os usuários distribuídos nesses switches e um backup lá para dar conta da estrutura. Aí como que funciona um servidor standby? Então, pensando nos 4 servidores aqui do nosso exemplo, a gente teria mais um servidor, um quinto servidor, que não teria nada instalado nele. A gente até poderia estar usando ele no ambiente de teste, alguma coisa assim, mas que quando eu precisar de uma situação onde um dos servidores principais fale, eu possa formatar esse servidor, reinstalar o sistema operacional dele e voltar o backup nele. Com isso, o que a gente ganha? No nosso exemplo, que demorou 11 horas para recuperar de um desastre, a gente ganha o tempo de recuperar o servidor, que é o tempo do fabricante entregar a peça mais o tempo de restaurar o RAID, no nosso exemplo. Então, com isso, o RTO, que era 11 horas, passa a ser 7 horas. Já é um ganho bem interessante, apesar de não ser o ideal para muitas empresas. Aí, qual que é o próximo passo que a gente pode tomar? É um servidor standby replicado. Como que funciona isso? Você vai elencar quais são as aplicações mais críticas que tem na empresa, tá? Vai colocar um servidor instalado com o mesmo sistema operacional que o original, e aí você vai fazer uma rotina que replica essas informações de tempos em tempos. E pode acontecer N vezes ao dia, pode acontecer a cada vários minutos. Com isso, a informação sempre vai estar fresca já no servidor. Ele vai ter o mesmo sistema instalado e pronto para entrar em ação. Você também pode replicar várias aplicações no mesmo servidor, desde que elas sejam compatíveis. Então, por exemplo, aqui a gente replica um file server e um banco de dados no mesmo servidor. Qual que é o requisito? É ter o mesmo sistema operacional. Então, quando eu tiver um Windows de uma determinada versão, normalmente eu preciso desse mesmo Windows, dessa mesma versão para replicar. Mesma coisa para Linux. Quando eu for fazer um sistema de servidor standby Linux, normalmente eu preciso da mesma versão para replicar. O que eu ganho com isso? Eu tenho menos perda de dados, porque a informação ela vai estar sendo copiada várias vezes ao dia, tá? E, se possível, até a cada poucos minutos. E o tempo de recuperação é muito mais rápido. É basicamente o diagnóstico, olha, realmente o servidor original pifou. E o tempo de você ativar o serviço no servidor secundário. Com isso, no nosso exemplo, o RPO pode cair para só 10 minutos e o RTO pode cair para poucas 2 horas, tempo de diagnosticar e o tempo de chavear os usuários para o servidor novo, que é um tempo bem aceitável para muitas empresas. Então, como que a gente faz isso usando as tecnologias que a gente tem no mercado? Aqui é um exemplo de um servidor standby Windows, quando ele for um controlador de domínio. Como que funciona isso? Você cria um servidor de domínio principal e você cria um servidor de domínio backup. Sempre que você criar um usuário em um servidor, ele vai ser replicado para o outro. Grupos, mesma coisa. Se você criar uma policy em um servidor, ele também vai ser replicado para o secundário. Mesma coisa para DNS, senhas, grupos e tudo mais. Você também pode fazer isso em servidores Windows para a parte de arquivos, usando o DFS, que é um sistema de arquivo distribuído. E você pode ter, por exemplo, 2 membros nesse sistema. Como que funciona? O usuário grava um arquivo em um servidor, ele é replicado para o secundário. E você também pode ter uma pasta compartilhada no secundário que é replicada para o primário. Ou seja, fazendo um cruzamento entre eles. Cada servidor seria o principal de uma parte dos arquivos. Com isso, na falha de um dos servidores, basta os usuários conectarem no outro servidor para ter acesso à informação. O DFS também tem formas de distribuir os usuários. O que acontece de ruim no DFS é que se um usuário excluir um arquivo de um servidor, em pouco tempo ele vai ser excluído do segundo. Ou seja, essa informação vai deixar de existir. Mesma coisa se pegar um vírus em um servidor. Em pouco tempo ele vai ser replicado para o segundo servidor.
No Linux a gente pode fazer isso usando o Gluster File System, por exemplo. Tem outras formas também, mas ele funciona muito similar ao DFS. Você grava o arquivo em um servidor e ele replica para o segundo. Grava no segundo, ele replica para o primeiro. Só que ele tem o mesmo problema que o DFS no Windows. Se você apagar o arquivo de um lado, ele vai ser apagado do outro lado em poucos segundos. Não tem tempo de ter uma reação contra isso. Outro exemplo que pode ser feito no Linux é usar o utilitário rsync. Como que funciona o rsync? O usuário grava o arquivo em um servidor e grava no segundo também, quando for o caso. E a cada tempo agendado, acontece uma cópia desses arquivos de um lado para o outro. Com isso, você garante que a informação que está do outro lado ela está um pouquinho mais atrasada do que a atual. E aí você pode voltar para esse ponto de recuperação quando precisar. No Linux, a gente também tem o DRBD. Como que funciona isso? É replicação baseada em bloco. Basicamente, cada servidor vai ter uma tabela com blocos, onde você vai gravando de um lado e ele vai gravando do outro lado simultaneamente. Quando você apaga o bloco de um lado, ele também apaga do outro lado simultaneamente. Muito parecido com o RAID, só que ele faz isso pela rede. A gente também pode ter servidores standby dos principais bancos de dados do mercado. Cada um tem uma técnica diferente de fazer a replicação, mas todas elas funcionam muito parecidas. Como que é? Você vai ter o banco de dados instalado nos dois servidores, então normalmente tem que licenciar os dois servidores. Um deles vai ter o papel de primário e o outro vai ter um papel de secundário. Você pega o banco de dados do primeiro servidor e gera uma cópia desse banco no segundo servidor. Depois, o sistema vai gravando quais são os comandos de alteração do banco de dados, todos os inserts, todas as atualizações, todas as exclusões de registro. E de tempos em tempos ele aplica essas mesmas alterações do outro lado. Ou seja, o servidor secundário ele só aplica alterações, ele não serve para fazer consulta. Mas é uma situação interessante, o servidor secundário pode ter um pouquinho menos hardware do que o servidor primário, desde que você aceite quando o servidor secundário entrar em ação, tenha um pouquinho de queda de desempenho. Mas quais são as limitações de usar o servidor standby? Um dos servidores normalmente ele fica relativamente ocioso, ele só fica recebendo uma cópia dos dados, ele não fica trabalhando em prol do negócio. Você também pode perder os últimos minutos de dados gerados, tá? Você sempre tem uma cópia que acontece em intervalos programados e tirando esse intervalo programado, você tem perda de dados. A troca de um servidor para outro, ela pode demorar um tempo, tá? Como que você ativa um servidor standby? Normalmente tem que ir lá trocar o nome, trocar o IP, fazer os usuários reconectarem, ativar uma base de dados, por exemplo, ela não fica ativa, ela fica no modo de standby, que é diferente do modo ativo e tudo mais. Aí voltar para o servidor principal também é uma tarefa complicada. Normalmente você tem que voltar a replicar os dados para o servidor principal para depois ativar ele de novo e refazer todo o esquema. Então assim, fazer um teste de servidor standby é bem complicado. E também você não vai estar protegido contra catástrofe, tá? Se tiver um problema. Normalmente o teu servidor standby acaba ficando no mesmo site do principal. Se acontecer isso e tiver uma catástrofe no site principal, você continua com a mesma bucha na mão. Bom, no próximo vídeo então nós vamos tratar de servidores cluster, que é um outro nível de alta disponibilidade.